jornada, um pouco após esse culto, gostaria também de agradecer ao pastor Silvio e a Deus, nosso Senhor, pela oportunidade que me é dada de ser o preletor desta noite aqui nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque me lembro eu, do dia 15 de fevereiro de 2001, aonde dentro da 21 ADP, um policial chegou para mim e perguntou qual era a data do meu aniversário. E eu falei para ele o dia do meu nascimento, meu aniversário. E aquele policial falou para mim desse jeito: não, tua data de nascimento é hoje, porque você era para ter morrido e não morreu. Então eu glorifico a Deus, porque cada dia que eu abro os meus olhos é pela misericórdia de Deus. E a minha mãe está hoje aqui dentro desta igreja, dentro desta comunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque outrora, na rebeldia, fiz tanta besteira, tanta coisa errada nesse mundo, que nem mesmo seria possível estar pondo meus pés aqui nesse lugar. Mas a misericórdia de Deus, ela é tremenda, ela é tamanha. E às vezes eu pergunto: por quê? Por que Deus? Por que, Senhor? Por que eu? Por que tu me escolheste? Mas Ele me diz: porque eu te amo. Aí Ele diz: porque lá, quando você estava no pecado, eu te amei, eu dei minha vida por ti, eu fui pregado no madeiro por ti, eu verti o meu sangue por ti, fui coroado na coroa de espinho por ti, fui chicoteado por ti, fui transpassado por ti, dei minha vida por ti, e hoje Ele está no céu. Louvado seja o nome do Senhor, assentado à destra de Deus Pai, aguardando o dia da sua vida, aonde Ele virá e me buscará a igreja, buscará os santos, buscará os eleitos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me alegro nisto, eu me alegro porque sei que as promessas de Deus, elas não caem por terra. As promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras, e elas vão se cumprir na minha vida, e elas vão se cumprir também na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora convido a amada igreja a colocar-se de pé. Vamos aplaudir. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda aquele que vive e reina para todo sempre. Aplauda porque Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é o único verdadeiro Deus. Aleluia. Aleluia. Abra suas santas e sagradas escrituras no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no seu capítulo 7. Evangelho de Jesus segundo Mateus, ou seja, Mateus capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia, esta é a maior profecia. Me alegrei muito ao ouvir o pastor falar que esta igreja aqui, ela tem palavra, porque a igreja firmada na palavra é a igreja que marcha triunfante, é a igreja que vence as provações, é a igreja que passa por cima de todas as adversidades, é a igreja que não vê o tamanho do gigante, mas como Davi prevalece sobre as lutas e as adversidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Versículo 13 e versículo 14. E algumas Bíblias, ela tem epígrafe que fala sobre os dois caminhos, as duas portas. E assim diz a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Podemos assentar, dando as tomas lindas salva de palmas. Agradecer ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Foi dito pelo pastor, está em igreja pentecostal. Igreja pentecostal é igreja de barulho, mas é barulho do mover do Espírito. Aleluia. O versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ao me dar a Deus o sermão da noite desse dia, eu clamei ao Senhor e pedi: Deus, qual será o título da mensagem a qual o Senhor quer que eu transmita à sua igreja? E aqui Deus me deu:
E o título desta mensagem é Na Contramão do Mundo. Crente vive na contramão do mundo, ou seja, na direção contrária do mundo, na direção contrária do padrão do mundo, na direção contrária daquilo a qual o mundo diz que é certo, a qual o mundo diz que é correto, a qual o mundo diz que é belo, a qual o mundo diz que é bom. Crente vive na direção contrária de tudo isso. E nós vivemos, a qual eu quero primeiramente entrar em um tema, em um tópico, ou seja, a primeira passagem desta pregação ela é: como vamos estar? Ou seja, na direção do mundo. Eu quero mostrar para você o que é um homem na direção do mundo. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Lucas, no seu capítulo 15, lá na passagem do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11, versículo 12 e versículo 13, que assim nos diz. Está lendo para não tomar o tempo, que as horas elas não nos esperam. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu também gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela nos revela a verdade. A Bíblia é a bússola do crente, é a Bíblia que nos mostra o caminho que devemos seguir e como devemos seguir aquele caminho. Não é só saber qual é o caminho, é saber como andar por esse caminho, é saber como trilhar esse caminho, porque ele é estreito. O caminho daquele que vive na contramão do mundo é um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho dificultoso, mas é um caminho que conduz à salvação. Lá no livro de Tiago, no seu capítulo 4, no seu versículo 4, ele nos diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a inimizade com o mundo, ou seja, não sabeis que a amizade com o mundo ela é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela fala sobre 2 homens. Ela fala de Abraão, patriarca da fé, um homem que foi chamado da casa da sua parentela. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão leva consigo o seu sobrinho Ló, mas na frente nós vemos uma contenda entre os homens de Abraão e os homens de Ló, porque os homens cresceram de tamanhamente que não podiam mais conviver juntos. E aí um fala: se eu for pela esquerda, tu vai pela direita. E aí nós vemos a diferença entre um homem que anda entre a contramão do mundo e um homem que anda na direção do mundo. Ló, com seus olhos físicos, com seus olhos carnais, contemplou as campinas de Moabe, contemplou os gramados verdejantes e falou: é essa terra que eu vou, é esta terra que eu vou, porque esta terra vai dar fruto, esta terra é uma terra frutífera, esta terra é uma terra bom. Ali já tem uma cidade lá na frente, já tem homens estabelecidos. Vou lá, vou crescer, vou ficar rico, vou estabilizar a minha vida. Mas nem sempre o que aquilo que nós queremos é o que Deus quer, nem sempre aquilo que nós queremos com os olhos físicos é aquilo que Deus quer que nós vejamos. Mas a Bíblia diz de um homem que também a sua fé, que vivia na contramão do mundo. Abraão olhou para aquele deserto e falou: esta terra é seca, nesta terra não tem água, nesta terra não nasce planta, esta terra aqui, mas eu sei que o meu Deus, Ele tem poder para no deserto fazer mananciais, mesmo que a terra seja seca, ela vai frutificar, ela vai germinar, porque Deus tem poder. Aleluia. Abraão foi para aquelas terras secas, e a Bíblia diz que Deus foi com Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero voltar aqui ao filho pródigo, o jovem. Muitas pessoas se enganam com o verdadeiro significado da palavra pródigo e acham que pródigo é preferido, pródigo é primogênito. Não. A palavra pródigo significa esbanjador, significa gastador, ou seja, aquilo que desperdiça tudo aquilo que tem. E aquele homem, o homem que vai na direção do mundo, é o homem que desperdiça aquilo que Deus lhe deu, é o homem que desperdiça a vida que Deus lhe deu, porque a Bíblia nos diz no livro de Gênesis que Deus soprou sobre a narina do homem o fogo da vida. E o homem que vive segundo o padrão do mundo é o homem que
desperdiça o fogo da vida que Deus lhe deu. É o homem que joga por terra a salvação. É o homem que joga por terra o direito de entrar na Jerusalém celestial, aonde a Bíblia diz que os salvos, lavados e remidos entrarão, morarão com ele e cearão com ele. Ainda antes disso tudo, a Bíblia diz que o Senhor virá nas nuvens, buscará o céu e nós ficaremos com ele nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Enquanto os esbanjadores, enquanto os gastadores, enquanto aqueles que vivem de maneira indissoluta ficarão aqui na tribulação, nós estaremos lá cenando com ele, meu amado irmão Robson. Nós estaremos lá se regozijando com Deus, porque temos o selo da promessa, temos o selo do Espírito Santo, porque temos as nossas vestes lavadas no sangue carmesim, derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia, Jesus! Ah, Deus Santo e poderoso. Oh, Deus! Agora eu quero entrar na segunda parte dessa pregação, que é estar na contramão do mundo. Mesmo livro de Lucas, capítulo 18. Um homem ao qual muitos podem ter, e muitos tinham naquela época como insignificante, de tal ponto que a Bíblia não relata nem o seu próprio nome. Muitos acham que o seu nome era Bartimeu, mas Bartimeu significa filho de Timeu. Ele não era conhecido nem mesmo pelo seu próprio nome, mas pelo nome de seu pai, porque Bar significa filho, e Timeu, ou seja, Bartimeu, filho de Timeu. Eu quero falar de um cego conhecido por Bartimeu, ou seja, o cego de Jericó, a qual na palavra de Lucas, no capítulo 18, apenas o versículo 38 e o versículo 39, assim nos diz a palavra de Deus. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, falando, mandou que o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitavos, pois, a Deus, resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. A Bíblia diz que esse homem era cego, e ele estava mendigando, ele vivia mendigando, pedindo esmola. Ele foi um homem enxotado pela sua família, porque ele tinha pai. Tanto que nós vemos a Bíblia na narrativa o nome do seu pai. Então podemos ver que esse homem ele tinha família, mas ele foi execrado pela sua família. Ele foi tido como indigno por aqueles que o cercavam, aqueles que o arrodeavam. Mas ele, sentado à beira do caminho, nem no caminho ele se encontrava. Ele se encontrava à beira do caminho, pedindo esmola para poder viver, para poder se alimentar, para poder se vestir. Mas a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. Ele ouviu falar, e ele sabia que Jesus realizava milagre. Ele sabia que Jesus podia mudar a situação da sua vida. Ele sabia que a situação calamitosa, a situação vexamitosa, aquele momento ali de lamúria a qual ele vivia, podia ser mudado por um homem, por Jesus Cristo. E quando ele ouviu dizer que Jesus ali ia passando, ele não quis saber da multidão, ele não quis saber o que os homens diziam, ele não se importou com nada. Ele somente olhou para o autor e consumador da sua fé e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que a multidão se interpôs contra ele, a multidão se intercalou contra aquele homem, tentando falar com que ele não clamasse, tentando falar para que ele não viesse a falar. Sempre vai ser assim. Quando você estiver para receber a sua bênção, para receber o seu milagre, porque você está na direção contrária do mundo, sempre vão vir palavras contrárias, sempre vão vir palavras para tentar te desanimar, palavras para tentar fazer o que você venha parar, para que você não venha prosseguir, porque a tua bênção está próxima, e o inimigo não quer que você receba a sua bênção. Então ele vai vir com palavras de mentira, ele vai vir com palavras de engano, tentando te demover da ideia de continuar persistindo, de continuar andando na contramão do mundo.
Mas a Bíblia diz que aquele cego ele não se importou. A Bíblia diz que aquele cego ele clamava mais alto ainda. Podemos até se conjecturar que aquele cego fraco, porque ele não podia se alimentar bem, ele não devia ter uma alimentação saudável, devia estar moribundo, sujo, vivia nas ruas, vivia ali gargado. Então aquele homem, podemos dizer que ele com a sua fé começou ali a travar uma luta contra aquela multidão, porque ele queria se chegar a Jesus, e ele clamava, e ele tentava passar, e a multidão o espremia. Aqueles homens também queriam: não, você não vai chegar, você é sujo, Jesus não quer você, Jesus não quer te ouvir, Jesus não vai olhar para você, não, ele vai olhar para mim que eu tenho a melhor veste, ele vai olhar para mim que eu estou com o cabelo cortado, estou com a barba feita, não, ele vai olhar para você não. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor não olha a aparência, mas sim o coração do homem. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Deus escolheu Davi, quando até mesmo o profeta achava que seriam os irmãos maiores. Mas Deus falou: não olho eu como vê o homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Moisés falou: Senhor, eu sou pesado de lá, mas Deus falou: é você que eu vou usar os milagres, é você que eu vou usar os sinais, é você que vai libertar Israel da mão de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus me escolheu. Aleluia. Deus me tirou do lamaçal. Glória a Deus. Deus me tirou lá. E eu ainda falei assim: Senhor, mas eu tenho a língua presa, falo um pouco enrolado, Senhor. Mas Deus falou: é você que eu vou capacitar. Aleluia. É você que vai pregar a minha palavra. É você que vai levar a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde quer que o Senhor mandar, eu irei. O que o Senhor mandar dizer, eu direi. Porque eu sou vaso, instrumento usado na mão do Senhor para pregar essa aqui, a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Teu louvor, só peça para louvar. Não é o meu dom. Deus me chamou de pregar, Deus me chamou para louvar. Mas quando ali o pastor falava aquele jovem a respeito dos três, eu lembrei de Thales Roberto. Eu sempre falo dos três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele tem o louvor, louvado seja o nome do Senhor, que ele fala: mas todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas ele diz assim: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Aleluia. Crente que vive na contramão do mundo é crente que escolhe Deus, é crente que vive as tentações, é crente que quando vê as vontades ele diz: eu escolho Deus. Ele olha para o pecado e diz não, ele olha para trás e diz não, ele olha para a sua própria vontade e diz não. Aleluia. Ao livro de Gênesis, Caim não foi na contramão do mundo. A Bíblia diz que sobre ti virá o desejo, mas a ti cabe dominá-lo. Caim não dominou o seu desejo, não dominou a sua inveja, não dominou a sua cólera nem a sua ira, e cometeu o primeiro homicídio da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Matou seu irmão Abel. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque não dominou o seu eu, não dominou o seu ímpeto, não deu ouvidos à voz de Deus, não deu ouvido à voz do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, igreja: dê ouvido à voz do Senhor. Continua andando na contramão do mundo. É difícil nadar contra a correnteza, é difícil nadar contra a maré, é difícil andar contra o mundo, muitos amigos se destacam, saem de perto, e ela virou crente, ela não vai mais para o baile, ela não vai mais tomar quinhais, ela não vai mais tomar cervejinha, não vai mais estar nas coitadas, nas baladas. Ih, virou crente, agora não está querendo mais usar aquele shortinho. E aquele irmão virou crente, não está querendo mais ficar daquela forma a qual o mundo, a qual o padrão mundano exige. Eu quero te dizer uma coisa: o teu esforço ele tem uma recompensa. Aleluia. O trabalho de sua mão ele tem uma recompensa. Deus vai te dar o galardão pelo seu esforço. Deus vai te dar a glória pela tua busca. Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai te suprir, Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar, Ele
vai te levar no colo. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Meu fardo. A Bíblia diz que o fardo de Jesus ele é leve e ele é suave. Está difícil. É muito mais difícil ser Jesus. Na verdade, sem Jesus é impossível. Eu tentei uma vez a ver Jesus. Novamente voltei para o mundo, voltei para o mundão. Fiquei fraquinho, magrinho de novo, 60 quilos, 63 quilos. Voltei correndo para o Senhor: Senhor, me salva, Senhor. Senhor, me salva, Senhor. Estava ao ponto do inimigo querer pôr loucura dentro da minha mente. Estava ao ponto de eu achar que eu não tinha nem mesmo mais família. Quando eu tenho uma família que me ama, quando eu tenho uma família que, glória a Deus, está sempre comigo me ajudando, mas o inimigo cegou a minha mente, turbou a minha mente, eu não via mais nada. Eu achava que estava tudo acabado. Está tudo acabado sim, não tem mais solução, mas é para ele. Não tem mais solução, mas é para Satanás. Não tem mais jeito, mas é para Satanás. Está condenado. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Mas a igreja não. A igreja é triunfante. Aleluia. A igreja ela tem promessa. E a palavra de Deus diz que ele não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele, não cumpriria? Aleluias. A promessa que Deus tem para você, Satanás não pode tirar. Aleluia. Aquilo que Deus te prometeu, o inimigo não pode roubar. Aleluia. É só você ficar fiel. É só você continuar remando contra a maré. É só você continuar caminhando na contramão do mundo. É só você continuar olhando como o crente Abraão, olhando para esse mundo ao qual pode parecer que ele é difícil. Muitas horas para ver o crente e fala: ah, mas os apóstolos, todos eles foram mortos. Aleluia. A Bíblia diz que Estevão foi apedrejado até a morte, mas diz que quando ele olhou para o céu, ele viu o céu se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens morreram sim, mas estão lá com o Senhor nos céus, aguardando com que nós venhamos estar lá com eles também. Glória a Deus. Para dar término, porque as horas já estão avançadas, Efésios Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, no seu versículo 17 e o 18, depois do versículo 20 ao 24. Versículo 17 ao 18 diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu entendimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Versículo 20 ao 24. Mas vós não aprendentes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade de Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Continue na sua busca, continue se aperfeiçoando, continue crescendo na graça e no conhecimento. Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.